Oi pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 26 minutos do dia 13 de outubro de 22. Então vamos à nossa sequência aqui sobre os povos indígenas do Brasil. Desta feita a live 082. Deixa eu só confirmar para vocês. Exatamente, a live 082 e que a gente dividiu em duas partes. Então vamos a ela. Seguindo, que não consegue ver isso, né? Então, continuando o nosso papo de indígenas, né? Porque tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Eu, particularmente, adoro. Mas não só por ser indígena, não, é por conhecer um pouco da nossa história. Eu estou aprendendo tanta coisa, gente, se vocês soubessem. Mas aqui, eu peguei esse texto aqui, o vídeo, né, do Eduardo Bueno, muito bom. Aí fiz umas outras pesquisas aí e sensacional. Então ele fala aqui, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, tá? Hans Staden. Então eu escrevi um texto aqui a respeito daquilo que eu pesquisei e do que eu vi também no vídeo, mas eu vou falar um pouquinho, tá? Só para gente, como faz parte do nosso mês de junho, o nosso mês indígena, nem sei se nesse mês tem alguma coisa de índio, mas, né, dos indígenas, mas eu estou aqui. Então, gente, olha, há 58 minutos, ó, tá vendo que eu publiquei? Foi agora há pouco. Então, aqui, ó, Hans Staden. Então, ele vai comentar alguma coisa sobre os caetés, que viviam lá na Bahia, os tupinambás, que são mais ali do Rio de Janeiro, né? E os tupiniquins, que são aqui de Cananéia para baixo, né? Então, a gente diria assim que os tupinambás são indígenas do Rio, não é bem do Rio, tem Minas, tem Espírito Santo, vai subindo, né? São tupinambás os caetés lá na Bahia. E tem os tupiniquins, que já vêm para os charruas, né, os teminós e a série de guaranis aqui na região sul, certo? Então, quem foi esse cara? Esse cara, ele é um alemão de Bremen, né? E um aventureiro viajante, né? Ele gostava de viajar. Diz que acho que ele veio para cá, ele devia ter uns 20 anos, segundo o que eu ouvi na publicação, né? Quando no Brasil da primeira vez, foi em janeiro de 1549, e ele salva os portugueses em sua estadia, né, contra os caetés que estavam invadindo ali onde era o Salvador, ali, né, no Cabo de Santo Agostinho, na Baía de Todos os Santos. Então ele salva os portugueses lá, né? Depois, Baía de Todos os Santos e Igaraçu. Interessante, quando eu trabalhei numa empresa aí, a última empresa que eu estive trabalhando lá, ainda presto, pelo menos ainda tenho contrato para prestar serviço lá, acho que até meio do ano, final do ano ainda. Megastin. Mas não me passaram nada ainda, de novo, né? Mas beleza, tem que ter demanda para essas coisas, né? Mas num dos trabalhos, a gente trabalhou para uma unidade da empresa que eles prestam serviço, que é de Igaraçu.
E é na Bahia, gente. Olha, pra você ver que é histórica esse Igaraçu. Saiu em 1549, 50 anos depois, né, da descoberta do Brasil. Já tinha essa cidade. Olha que interessante, né? Só para curiosidade, principalmente para o pessoal lá da Mega, tá? Legal. Um ano depois, em 1550, ele retorna, né? Ele retorna numa expedição com os espanhóis, né? Para dominar a região de Cananéia, Cananéia e para o sul, porque eram regiões, conforme o Tratado de Tordesilhas, já eram região espanhola, né? Lembra que a gente falou que de Laguna para baixo era espanhol, Laguna para cima era português, pelo Tordesilhas. Nós já chegamos até a mostrar aqui a linha demarcatória. Mas, na verdade, né, não era bem Laguna, não, era em Cananéia, tá? Então, ele vem com essa expedição com os espanhóis para lá, né, para dominar essa região, e aí naufraga em Canané, bem na divisa. E ali eles ficam algum tempo lá, né, com o chefe da expedição, mais família dele, o pessoal lá, ficaram um tempo lá. E, se não me engano, 2 anos, né? E aí o que acontece? Depois desse período eles resolvem, né, dar continuidade à viagem para ir até Buenos Aires, até a Foz do Prata, né? Mas aí eles vão até lá, quando eles estão voltando, eles naufragam novamente ali na região de São Vicente. Não em São Vicente, naufragou na costa de Laguna. Eu sei que eles depois vêm a pé até São Vicente, via terra, né? Até São Vicente. Bom, com isso daí, ele teve uma convivência com indígenas, conhecia bem os espanhóis, conhecia bem os portugueses, né? Então ele era um cara assim, as suas andanças, é um aventureiro e conhecedor de tudo ali, né? Aí o Tomé de Souza, que era o governador geral, né? Ele soube desses feitos do Hans Staden, que era um arcabuzeiro lá na Alemanha, lá, né? Ele já veio como profissão dele arcabuzeiro, né? O cara era bom com os tiros lá. E aí o Tomé de Souza, ele fez um forte, ou já tinha, não lembro disso daí, que é um forte bem na divisa de terras dos indígenas tupinambás e tupiniquins. Tupiniquins, né, para o sul, Cananéia para baixo, tupinambás, na verdade não era Cananéia, a divisa era em Bertioga. Então, nessa divisa, eles tinham esse forte em Bertioga. E para baixo eram os tupiniquins, paulistas, né? E pro norte os tupinambás. A gente fala carioca, mas é daí lá para cima, vai até a Bahia, para lá para frente. Assim como os tupiniquins também, né? Mesclam com os guaranis e vai lá para baixo, né? Até Charruas, lá nas nações charruas, lá no Rio Grande do Sul, né? Que ainda foi dominada pelas missões. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Ele foi nomeado como chefe desse forte, porque como ele era arcabuzeiro, eles precisavam de ter alguém que coordenasse bem essa parte de tiro, de canhões, etc. E ele era o cara indicado. Além de conhecer tudo, também na profissão dele era lidar com esse tipo de armamento, né? Bem, gente, a gente dá uma paradinha aqui para fazer a segunda parte desse vídeo, né? Para que a gente não estoure os 10 minutos
senão a gente vai ficar com a mensagem pela metade. Até daqui a pouco. Um grande abraço.